Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar um novo capítulo, nosso LDI volume 3, que é o capítulo 7, África, Regionalização. Peço que acompanhe a aula pelo LDI, tá? A partir da página 20, porque ali tem um mapa do território africano, dividido em regiões. Acompanhe essa aula observando o mapa, localizando o mapa, é muito importante isso. Tá? É um mapa que a gente não tem o costume de estar lendo sempre, na maior parte das vezes em nossas aulas. Ele aparece lá o continente africano e ponto, não é dividido em suas regiões, mas agora a professora vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então aí o mapa da África, quando eu falar a região, vai ser destacado aqui na aula, beleza? Então vamos lá, acompanha. África do Norte ou Setentrional, tá? Então vamos lá. Ela fica, numa faixa situada do litoral mediterrâneo, em grande parte do deserto do Saara. Então tá aí uma característica, natural. Possui uma população de 233 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 30 habitantes por quilômetro quadrado. É considerada uma densidade demográfica baixa. Tem como religiosidade a religião islâmica e o idioma árabe, beleza? Dentre os lugares que se destacam, tem o Egito, por ser um principal polo político e econômico e o país mais populoso da região. Tá? Parte da população ainda vive no deserto do Saara, é chamado de tuaregues e são seminômades. Eles que, na história da África, dessa região, eles que faziam os percursos, os caminhos dentro do deserto. Tá? Então eles sabiam os caminhos pelo meio do deserto. No contexto político, a região ela é considerada e caracterizada por regimes ainda ditatoriais, ou seja, autoritários historicamente. No entanto, a partir do ano de 2011, eclodiram diversas manifestações populares, ou seja, a população já estava cansada desses regimes ditatoriais, e um dos movimentos mais importantes da sociedade foi conhecido como Primavera Árabe, beleza? Bom, isso é sobre a África do Norte e setentrional, ou setentrional. Bom, agora vamos falar da África Ocidental. Tem uma população de 371 milhões de habitantes e densidade populacional de 61 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? É a segunda região mais populosa da África. Trata-se de uma região de transição entre o deserto do Saara e as florestas equatoriais, que ajuda a explicar essas condições, ou seja, tem maior população devido a eles estarem numa área um pouco mais habitável, que seria a área da floresta equatorial. No entanto, nessa região do continente se localiza o Níger. Níger é um país com o pior IDH do mundo, 0,354. Tá? E devido a diversos problemas econômicos, sociais, de higiene, de saneamento, é a região onde tem a maior parte de doenças extremamente graves, como ebola, AIDS e cólera. Então é onde tem uma ação de determinadas ONGs mundiais, como Médicos Sem Fronteiras e também a ONU. Eles tentam ali, atingir essa população que extrema pobreza, tá? Foi nessa região também, entre os anos de 1500 e 1800, que houve a maior parte de pessoas escravizadas. Até 15 milhões de pessoas foram escravizadas nesse período, que é dessa África Ocidental, tá? Principalmente onde estão as pessoas que foram escravizadas, principalmente da Nigéria. Tá? E devido a isso, atualmente, essa região também sofre com constantes conflitos religiosos, tá? Onde eles tentam fundir a República Islâmica, ok? Além disso, grandes volumes de imigrantes dessa região para outros países, tá? Devido a principalmente atentados terroristas. Então, essas são as características principais da África Ocidental. Vamos lá para a África Central. População de 163 milhões de habitantes, maior taxa de crescimento anual do continente, 3,1%. Maior taxa de fecundidade, galera. Uma mulher entre 15 e 49 anos chega a ter 5,9 nascimentos, ou seja, teria quase 6 filhos por mulher entre as idades de 15 a 49 anos. É uma taxa de crescimento muito grande mesmo, tá?
A República Centro-Africana, um país, né, é um dos países mais pobres e menos desenvolvidos no mundo, IDH de 0,367. Tá? Também possui a segunda maior floresta equatorial do mundo, a floresta do Congo, onde, apesar da sua rica biodiversidade, ela está enfrentando uma grande problemática agora, né, a questão natural dela. Por quê? Porque devido a essa baixa, né, expectativa de vida, extrema pobreza, o que está acontecendo então? A crescente demanda por alimentos, madeira, carvão, somada à falta de oportunidade econômica que acontece nessa região, está aumentando o comércio ilegal de espécies da fauna e flora e faz com que essa floresta esteja na mira, né, de contrabandistas e de grupos guerrilheiros e caçadores. Então, é uma floresta com as características semelhantes à floresta amazônica, né, com grande biodiversidade, e está sofrendo essa problemática social aí, né, essa problemática do contrabando e das guerrilhas dentro da floresta. Tá? Assim como na África Ocidental, os países da África Central também têm alta incidência de doenças, como a AIDS e o Ebola. Então, é uma doença que ataca aí grande parte do continente africano, principalmente o HIV, né? A AIDS. Beleza? Vamos lá para a África Oriental, fica mais a leste. Região mais populosa da África, possui 422 milhões de habitantes e se estende por toda a porção leste do continente. Tá? Tem a característica de uma heterogeneidade étnica, linguística e religiosa. E que por muitas vezes existem alguns conflitos entre cristãos e os muçulmanos. Tá? Essa região também teve um grande volume de pessoas escravizadas, tá? E que se localiza, né, eles foram levados para a Europa e para o Oriente Médio. Então, a leste, né, eles foram levados para essa parte aí da Europa e parte da Ásia, ali o Oriente Médio. Tá? A região foi marcada por grande instabilidade política, devido também aos conflitos armados e golpes de Estado ocorridos nesses países, e um dos grandes conflitos étnicos é entre os grupos Tutsi e Hutus. Uma história bastante conhecida, né? E tem até um filme, um pouquinho antiguinho, indica aí, Hotel Ruanda, né, que fala sobre esse conflito na África Oriental. Tá? E também tem vários campos de refugiados na África Oriental. E também é acometido pela doença da AIDS. Tá? Então, é um continente com um alto índice de pessoas com HIV. Beleza? Bom, vamos lá para a África Meridional, última porção aí da África, das suas regiões. Menor região do continente em extensão territorial e tem uma população de 65 milhões de habitantes. O IDH dela varia entre 0,555 a 0,699. Tá? É a região mais próspera do continente. Vários motivos, né? Onde fica a África do Sul, onde foi a Copa do Mundo. A África do Sul é o país mais industrializado e polo político e econômico regional. Né? Na África do Sul também ela influencia e exerce bastante força política e econômica de toda a região. Tá? A África do Sul foi onde ocorreu o Apartheid. Para vocês saberem mais um pouquinho sobre o Apartheid lá e o Nelson Mandela, dá uma lidinha lá na página 26 do nosso LDI, beleza? Bom, sobre as regiões da África, vou ficando por aqui.